Olá, aqui quem fala é o Grupo Amarelo, compostos pelos componentes Maria Paula Riza Vieira e Laura Portes, alunas de Biblioteconomia. E hoje a gente vai falar um pouco sobre fontes de informação. Então, como um resumo dessa aula, o que a gente vai ver vai ser a definição, de o que seria fontes de informação. A gente também vai ver um pouco sobre tipos de fontes de informação, exemplos de fontes de informação, critérios para avaliação, dessas fontes, e a gente também vai ver um pouco sobre bases de dados. Então, assim, a definição de fontes de informação é uma coisa muito convergente, sabe? Porque muitos autores, eles convergem muito sobre o que é fonte de informação. Mas muitos chegam à conclusão de que as fontes de informação, elas podem abranger manuscritos e publicações impressas, além de objetos como amostras minerais, obras de arte ou peças museológicas. Elas não se restringem a só documentos escritos, Elas também são algo palpável, por exemplo, como objetos tanto biológicos, como também obras de arte, museológicas, por exemplo. E a gente também tem aqui que as fontes de informação, elas também podem ser qualquer pessoa, documento, organismo ou instituições que transmite informações. Então, tudo que transmite informação pode ser uma fonte de informação, E a gente aqui tem as fontes de informação de forma impressa, que seriam as enciclopédias, dicionários e livros, e as fontes de informação nessa era digital, que seriam bases de dados, repositórios e mecanismos de buscas. Tipos de fontes de informação. Elas podem ser classificadas entre fontes primárias, secundárias e terciárias. As fontes primárias são publicações de fontes originárias diretamente de um autor, ou seja, fatos não adulterados e sem interferência de segundos. As fontes secundárias remetem às fontes primárias contendo informações sobre eles, como análises ou interpretações de outro documento. Já as terciárias fazem ligação entre as fontes primárias e secundárias, que auxiliam o leitor sobre as localizações desses documentos citados. Aqui estão alguns exemplos das fontes de informações citadas que reforçam o que foi dito. Então agora aqui a gente vai falar um pouco então sobre os critérios de avaliação que são extremamente importantes, nessa era em que a gente vê que a informação ela é uma hiperinformação, nessa era informativa, não é? Onde a gente tem que ter muito cuidado se a informação ela é verídica ou ela não é. Então aqui a gente vai abordar alguns dos critérios que seriam utilizados para verificar isso. O primeiro critério então que a gente tem é a precisão, a acurácia e a exatidão, que estão relacionados então com a correção do conteúdo informacional, Se é verdadeiro, se é falso, se tem erro, se tem distorções, não é? Um exemplo disso é verificar um dado estatístico citado, na informação que você acessou, um artigo, por exemplo, ela está coincidindo com a fonte onde esse dado foi citado, E isso é muito importante, principalmente nesse contexto em que a gente vive das fake news, Um outro então, critério que a gente teria seria a atualização e a temporalidade. E ela está muito ligada se a informação ela é recente e atualizada, não é? Por exemplo, um artigo de, 2012 não vai ter a mesma informação porque mudou muita coisa, de 2012 para 2025, por exemplo. Então, os assuntos, a sociedade, os assuntos abordados no artigo de 2012 não vai ser o mesmo de 2025, Porque muita coisa pode ter mudado nesse tempo para lá e para cá, Então, quanto mais recente for o artigo, melhor para ser usado, Para ser lido também bem, mais credibilidade a informação vai ter. Então, aqui a gente tem também a confiabilidade, a credibilidade e a autoridade, que vai se dizer respeito à reputação e à competência, da fonte e do autor. Um exemplo disso seria um artigo, revisado pela Cielo, que vai ser mais confiável do que um post no Instagram, sabe? É um salto grande aí, mas é isso mesmo, sabe? É uma revista, por exemplo, científica, ou um post no Facebook, entende? É essa confiabilidade, essa credibilidade, Por exemplo, um autor que a gente sabe que é confiável, de um autor que tá pregando mentiras por aí, não é? Ou não usa fontes confiáveis. É sempre bom ter esse critério muito, assim, repetido, A confiabilidade, a credibilidade e a autoridade. São critérios extremamente importantes. Outro, então, seria a relevância, a pertinência e a importância, Que vai ser ali, por exemplo, para explicar bem, assim, imagina uma base de dados da PubMed, Onde vai falar sobre medicina, biologia, biotecnologia, essas coisas, não é? Mas o usuário que está procurando a informação, ele é um usuário
biblioteconomia, das ciências da informação, sabe? O que um usuário da ciência da informação que está procurando conteúdos da ciência da informação vai conseguir no PubMed, que fala sobre medicina, não é? Então, isso é no grau de adequação, não é? Onde é necessário ali, onde é que você vai encontrar o conteúdo necessário para o seu usuário, né? A necessidade que a gente está procurando. Então, um usuário ali de ciências da informação, ele vai procurar uma base de dados da Bracip, por exemplo, sabe? Um Cielo ali, não o PubMed, que é sobre medicina. Então, como próximo, a gente tem a completude e a abrangência, que seria se a informação obtida ela não tem lacunas, né? Por exemplo, se um artigo que apresenta só parte, sabe, assim, dos indicadores estatísticos, das estatísticas, né, assim, e não apresenta um todo, né? Não apresenta todas as estatísticas postas ali, não é? Apresenta lacuna nas estatísticas, por exemplo, ou até mesmo no texto apresenta lacunas. Isso seria completude e abrangência. Então, a gente tem a clareza, a objetividade e a legibilidade, que seria que se a informação apresentada tem um texto compreensível, direto e sem ambiguidades, não é? Então, a gente tem a organização, a estrutura e a navegabilidade, que vai falar sobre a usabilidade da fonte, né? A estrutura de acesso e recuperação da informação. A gente pode falar muito sobre os layouts, né, dos sites das bases de dados, se você consegue navegar nela direitinho e tudo mais, ou dos próprios sites acadêmicos também, sabe? Porque tem sites, a gente vai dar um exemplo aqui sobre revistas predatórias, sabe? Por exemplo, como é que você sabe que uma revista é predatória ou não? Se você vê o layout ali, né, os avaliadores também, então é a mesma coisa, sabe? Usar um artigo de uma revista predatória, por exemplo, não é o melhor indicado, não é? Então, tá ali presente na visualização do site, sabe? É muito importante, porque, por exemplo, você pode estar numa revista predatória e você não fazer ideia, sabe? Num site predatório e você não fazer ideia. Mas um dos grandes indicadores ali para você ver se você tá num site que não é muito bom é ver o layout do site, não é? Então a gente chega num ponto muito importante, onde fala sobre consistência e integridade, que é justamente se o conteúdo ele mantém uma coerência lógica, sabe? Se ele não se perde no caminho, se ele é ali pontual, sabe? Isso é muito importante, tanto em bases de dados, quer dizer, tanto em artigos, periódicos e essas coisas assim. É muito importante que do início ao fim ele consiga ter uma coerência, que você consiga ler e tá falando, não, isso aqui tá sendo conciso, sabe? Do início ao final ele tá ali mostrando, você tá lendo e você tá entendendo que ele tá mostrando tudo que ele prometeu ali naquele resumo e naquelas palavras-chave que você viu. Se o que o autor tá tentando passar, ele tá realmente conseguindo passar, sabe? Isso é muito, muito importante. Que não haja contradições na informação que você tá obtendo. Então, a gente chega no último critério de avaliação, que seria a acessibilidade e a disponibilidade, que vai dizer respeito ao acesso da informação, né? Se ela é aberta, se ela é gratuita, se ela é online ou se ela é restrita, não é? A gente tem ali, por exemplo, as bases de dados, né? As bases de dados que são abertas, né? E as que não são. Ou, por exemplo, nas próprias revistas, não é? Se a revista ela é gratuita ou se ela não é, se você tem que pagar, não é? Então, isso daí também é um critério de avaliação que a gente tem que ver. Porque nem todas as revistas, por exemplo, que são gratuitas, elas vão ser um maior nível de qualidade, não é? A gente tem que ver isso. Mas é pra ser, não é um critério de avaliação que é muito importante a gente ver. Porque não importa se a revista ela é de boa qualidade ou não, a gente tem que ver que a informação ela tem que ser precisa, não é? Então, mesmo que a revista seja de baixa qualidade, de alta qualidade, é bom a gente sempre ver os critérios que a gente acabou de ver, né? Pra ver se a informação ela é realmente verídica. E isso é muito importante. Essa acessibilidade e disponibilidade, ela é um critério importante, mas eu não diria, assim, que ela deveria ser o mais criterioso, não é? E lembrando que esses critérios de avaliação, eles são muito... há diversos outros critérios ali que podem ser, isso daqui só foi um abrangente do que a gente fez, os critérios de avaliação, mas há muitos outros critérios que a gente também poderia ver, né? Então, o que a gente tá querendo dizer aqui é que não vai haver um modelo único dos critérios, não é? Eles não vai ser, assim, uma tabela ali dizendo o que você tem que ver e o que você não tem que ver. Isso muito vai aderir da experiência, do que você vai obter, do que você acha relevante, do que você não acha relevante. Mas essa seria, por exemplo, um modelo mais assertivo ali pra você fechar todas as lacunas, não é? Mas você pode usar outros critérios também. Isso daqui não é uma tabelinha ali fixa do que você tem que ver. Isso daqui seria mais um guia dos critérios que você poderia usar numa avaliação sobre a informação e sobre as fontes de informação.
Então a gente chega nas bases de dados. Então aqui, as bases de dados, elas seriam um sistema organizado de informações que são armazenadas e estruturados de forma que possam ser acessados, combinados e utilizados facilmente. Então elas vão processar essas informações de maneira seletiva, ou seja, elas vão filtrar o que os usuários precisam, né? Em toda base de dados elas vai ter um mecanismo de busca, né? Onde você vai pesquisar o que você precisa. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, literatura do século XX. Daí você vai pesquisar lá, vai botar lá e você vai filtrando, né? Você pode filtrar por ator, por país, por língua, por ano, por exemplo. E isso vai ser uma forma do usuário ele pegar a informação e selecionar ela, né? No que ele está procurando para aquele momento e para o que ele precisa, não é? E isso já vai nos levar para o nosso outro ponto sobre bases de dados, que é que se os objetivos de busca forem mudados, os dados eles podem ser explorados de novas formas. O mesmo exemplo sobre a literatura do século XX. Se eu mudar o ano, por exemplo, de 2010 para 2020, a minha informação ela já vai ter mudado. Eu vou poder explorar ela de outra forma, porque o dado de 2010 ele não vai ser tão atualizado como o de 2020. E uma informação que a gente obteve nesses anos que se passaram pode mudar completamente a minha compreensão do que eu preciso para o trabalho, da tese que eu estou escrevendo, por exemplo, ou dessa informação que eu quero passar adiante, entende? Uma informação só que foi descoberta nesses anos que se passaram do artigo de 2010 para de 2020 pode mudar completamente a minha compreensão sobre a literatura do século XX. Vocês entendem isso? Que a forma como eu explorar também pode? Por exemplo, a língua também, se eu mudo a língua do português para o inglês, a compreensão também vai mudar, porque vai ser uma outra interpretação daquela própria língua. Então agora a gente muda para os sistemas de controle bibliográfico, né? Que seria o quê? É quando é um sistema, né, que vai organizar as informações, os livros, os artigos e as teses inseridos nesse banco de dados, não é? Nessa base de dados, de uma forma que os usuários eles podem encontrar o que procuram, né? Basta buscar, então, pelas características registradas, que seria o autor, o título, o assunto, a palavra-chave, o próprio resumo também, que vai estar inserido ali na base de dados, quando você clicar no artigo ou na tese, ou seja, no que você achar lá, também vai mudar, né? Basta você buscar pela característica que você está procurando ali. Então, esse seria meio que o controle bibliográfico, não é do que estamos falando aqui. Então, a gente tem ali alguns exemplos de base de dados, não é? A gente tem a Cielo, a gente tem ali a Bracip, a gente tem o PubMed, a IBGE Sidra, e entre muitas outras bases de dados que tem ali, porque são muitas as bases de dados. Aqui a gente só deu alguns exemplos de bases de dados, não é? Então, a Cielo ela seria uma base de dados latino-americano, de acesso aberto, né? Que ela é muito, muito usada no Brasil. E ela tem ali periódicos científicos revisados por pares, né? Várias revistas fazem parte da Cielo de várias áreas, não é? A Bracip, então, ela seria uma base de dados em ciências da informação, que seria a base brasileira, né? Que vai ser dedicada à ciência da informação e à biblioteconomia. A PubMed, né? Que já tem ali no nome, né? Ela seria a base de dados de artigos biomédicos. Então, é uma base de dados específica, né? Pertencentes bases de dados especializadas. A Cielo e a Bracip já seriam bases de dados bibliográficas. Uma outra base de dados específicas também que a gente tem é o IBGE Sidra, que seria sobre sistemas de recuperação de dados estatísticos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. E ele vai pertencer meio que àquela bolha da economia, dos negócios, geografia. É uma base de dados especializada, né? Junto com a PubMed. E a gente tem outras trilhões, não trilhões, que é um exagero, mas a gente tem ali sobre outras diversas bases de dados que vão ser especializadas e bibliográficas também. Entre outras também que a gente vai ter, tanto governamentais, não é? Quanto mais específicas. Então é isso, né? Esse foi o nosso trabalho. A gente espera ali, a gente também tem ali o referencial teórico, que foi onde a gente se baseou para fazer essa aula. A gente espera que vocês deem uma olhada e esperem curtir um pouco ali do que tem, porque são textos bem legais ali que basearam bastante essa aula. E foi isso. Esperamos que vocês tenham aproveitado e consigam usar os conceitos vistos em aula para que ajudem nas pesquisas ou nessa etapa da faculdade que está logo no início, não é?